Bom dia, bom dia. Ui, deixa eu ajeitar aqui o fone. Bom dia, gente, bom dia. Bem-vindos a mais uma live. Meu Deus, cliquei errado. Gente, peraí. Consegui. Sejam bem-vindos a mais uma live. E hoje nós teremos um convidado, né? No domingo nós tivemos o André aqui, né? E o convidado para hoje foi, né? No caso será o nosso querido amigo Patrick Alves, certo? Ele faz parte do IG, né? Eu Espírito. Então vamos convidar aqui ele para nossa lição de hoje. Gente, eu não fixei. Não fixei. Né? O spoiler de sempre aqui fixado, rapaz. Como assim não? Vamos convidar aqui ele. Esperando o nosso amigo entrar aqui. Bom Olá, dia, bom bom dia, bom dia. dia. Nossa, seu áudio ficou bom agora. Perfeito. Tá me escutando bem aí? Como é que você tá, Patrick? Tô bem, graças a Deus. Dia lindo aqui no Rio, Nossa, solzão. Patrick, sua internet ou eu acho que está travando. Eu tô te ouvindo de boa, tá dando pra me ouvir aí? Tá dando. Tá dando para ouvir. Acho que a gente tá com. E começou a travar. Aí eu já não tô mais ouvindo. Voltou. Voltou. Agora vai, vamos lá. Agora vai. Então, Patrick, te apresentar o nosso desafio dos 21 dias, certo? Que consiste justamente em fazer lives, certo? A gente escolhe um livro e faz lives, assim, matinais, falando um pouquinho sobre a lição, né? Comentando. E o livro que eu escolhi foi este aqui, Encontros com Chico. Esse livro, ó, já está na minha família há um bom tempo, né? E a lição para hoje que eu escolhi foi justamente a lição 50, certo? Então, vamos lá ler aqui a lição 50 para iniciarmos. Bom dia, gente, para todo mundo que está entrando. Lembrando, assim, que quem quiser pode estar comentando, certo? Contribuindo durante as nossas falas. Por favor, para ter justamente essa interação. Vamos lá. O capítulo 50 é intitulado Lição de Servidor. O Chico atendia prestativo a uma senhora angustiada que o procurava, desejosa de receber reconforto ao coração sofrido pela perda de um ente querido. Como temos observado, o abnegado médium, nestes casos, oferece-se de coração àqueles que sofrem. Quantas vezes suas palavras são transformadas em lágrimas discretas, profundas, com imenso amor e respeito pela dor alheia. Estávamos em 1971 e na época existia apenas um livro composto com mensagens consoladoras de familiares desencarnados. Encontrando-me do outro lado da mesa em que ele atendia aquela senhora, olhou-me e disse: César, vamos dar a nossa irmã um livro que possa confortar-lhe o coração. Por favor, vá à livraria e traga-nos o Presença. Ouvindo aquilo, fiquei confuso com o pedido, pois não me lembrava de nenhum livro com aquele título. Por isso perguntei-lhe: Como, Chico? Qual livro? Ele tornou a dizer: Presença, peça um ao Rivail. Emudeci, acanhado, olhando para ele sem entendê-lo. Ele então aclarou melhor. É o Presença do nosso doutor Elias Barbosa. Aí é que recor... é que... Perdão.
Aí é que acordei. O livro que ele queria era o Presença de Chico Xavier, organizado pelo distinto médico residente em Uberaba. Encaminhando-me para a livraria anexa à Comunhão, refleti no imenso esforço que o Chico faz em tentar impessoalizar-se no serviço da doutrina espírita. E me lembrei da lição que Jesus nos legou. Aquele que quiser ser o primeiro no reino dos céus, seja o servidor de todos. Essa foi a lição, né, do dia de hoje, que é intitulada, né, Lição do Servidor. E aí a gente pode abordar várias coisas dentre essa lição, mas eu conversando com o Patrick, eu disse a ele que eu queria abordar justamente a importância, né, do trabalho voluntário, de trabalhar em serviço ao Senhor, seja ele dentro da casa espírita e até mesmo fora da casa espírita, né, Patrick? Porque, como a gente sabe, existe a opção de trabalhar sendo voluntário, fazendo o bem, sem necessariamente ser dentro da casa espírita. Ontem um jovem veio me perguntar justamente isso, porque ontem a live foi justamente falando da vida por um fio, que aí fala justamente do quão importante nós temos que trabalhar, principalmente quando nossa vida está por um fio, para que esse fio ele possa crescer cada vez mais, né, ficar mais firme. E aí o jovem veio me perguntar justamente por conta dele não conseguir frequentar a casa espírita, se tinha algum problema em questão do trabalho. Então eu comentei com ele que o importante realmente era que ele pudesse estar presente, porque auxiliaria, né? Consegue ter uma direção melhor dentro da casa espírita, mas que não havia problema ele estudar e estar participando de trabalhos voluntários, mesmo fora da casa espírita. E o Patrick também tem, né, o trabalho voluntário fora da casa espírita, né, Patrick? Sim, Laura, é muito importante isso que você está falando, porque às vezes a gente entra no movimento espírita, né? Tem as nossas atividades. Tá me escutando bem aí, Laura? Tá dando para escutar bem? Tô A gente ouvindo tem as bem. nossas A gente tem as nossas atividades dentro do movimento espírita, né? A gente adentra ali com a idade de mocidade e muitas vezes a gente se sente como se nós fôssemos obrigados a só trabalhar propriamente dentro da casa espírita, dentro das instituições espíritas. Mas existem causas dos mais variados aspectos sociais para se trabalhar. Um exemplo disso foi a minha entrada no Centro de Valorização da Vida, né, no CVV, que foi nitidamente um encaminhamento da espiritualidade na minha vida, né? Eu acho que talvez tenha sido algo que eu propriamente me comprometi a trabalhar antes de reencarnar, mas chegou um determinado momento que a espiritualidade me pegou, me direcionou para o Centro de Valorização da Vida, né? E fica aí um exemplo de que a gente pode exercer trabalho fora e não só pode como deve, né? Porque são muitas as causas ambientais, causas de saúde, instituições em hospitais que precisam desse recurso. Aqui no Rio de Janeiro tem o INCA, né, que é um hospital muito tradicional aqui no Rio de Janeiro de trabalho com câncer. Então, assim, são causas mais variadas possíveis, né, Laura? Muito bom a gente não se limitar à classe espírita. É claro que o movimento espírita também tem muitas necessidades, né? A nossa própria instituição, no Brasil inteiro, todas as instituições precisam de ajuda, né? Então a gente, de fato, Sim. precisa se engajar, né? Aqui na minha casa espírita, na Sociedade Espírita Fraternidade, a CEF, aqui em Niterói, o Raul Teixeira tem um trabalho lindo aqui no Remanso Fraterno, que é mais ou menos um trabalho parecido ali com a Mansão do Caminho do Divaldo, em menor proporção um pouco, né? Então aqui naturalmente as pessoas acabam entrando na CEF e são direcionadas para o Remanso Fraterno, né? Mas é só bom a gente estar aberto ao que a vida mostra para a gente, né? Sabendo que nós temos muitas possibilidades de trabalho voluntário. Agora, nesse texto do Chico, né, Laura, é curioso porque é um discernimento tão grande da necessidade de ter essa impessoalidade no exercício da caridade, né?
porque ele só tinha aquele livro. Muito provavelmente, se fosse hoje, né, com a quantidade literária de livros que a gente tem, do Chico, ele teria feito um outro direcionamento literário que não envolvesse o nome dele, né? Mas ele só tinha esse livro que continha no título o nome dele, né? E aí ele faz esse ato de impessoalidade que é muito importante também para a gente entender, né? Não, com certeza. Tem no quando eu estava lendo, né? Depois eu abri ontem o livrinho de preparação do ambiente, que é o Sementes. Não, perdão, Minutos de Sabedoria. E Sim. lá ele fala, né, muito sobre, por exemplo, para você subir na vida dos degraus que existem, né, de suma importância, são representados por dois verbos, que é justamente amar e servir. Então, assim, jamais nós podemos desanimar, né, na escala justamente dos valores da alma e procurar em todas as nossas circunstâncias da vida não só amar, como também servir, né, Patrick? Porque muitas vezes a gente pensa só no o que eu preciso, eu tenho que ir atrás do que eu preciso, o que eu necessito, e muitas vezes nós esquecemos do trabalho voluntário, do servir ao Senhor, né? Todos nós somos obreiros do Senhor. Tem aqui nos comentários o pessoal, o Aloísio comentou aqui, bom dia, show vocês dois, ó. Um abraço, Luiz. O Ronan colocou aqui que é justamente caridade por todo o lado, né? Por toda a parte. A Maninha, que está aqui, comentou que Deus se manifeste através de nossas mãos. Ontem, inclusive, eu comentei uma história que é justamente, eu acho que se encaixa também aqui, que é justamente do trabalhador que, quando desencarnou, tinha como suas mãos feitas de pedra, né, enferrujadas, por não trabalhar. Via o trabalho, achava lindo enquanto encarnado, mas ele nunca se predispunha a ir trabalhar. E quando desencarnou, ele teve a surpresa de ver que suas mãos, né, eram feitas de pedra. Então, assim, a importância que é para todos nós. Eu lembro que Joana de Ângeles, no livro Repositório de Sabedoria, comenta justamente sobre a importância, né, do servir, entre outros ensinamentos ali naquele livro contidos, né? Ela esclarece justamente, aconselha e orienta que seja a honra de quem serve e a satisfação de servir. Quem serve não agasta com a ingratidão, né? Sai na direção do dia do sol para servir. Ama e coroarás as horas de luz. Serve e adornarás o coração de intermédia ventura, se eu não me engano. E aí, o que é que acontece? A gente vê até mesmo na fala de Paulo, junto com Abigail, né, as respostas, que ela comenta justamente que nós temos que amar, trabalhar, esperar e perdoar. Então, trabalhar vem muito antes. Nós precisamos ter essa consciência. Quer falar alguma coisa, Patrick? É curioso porque, independente do momento que a gente esteja passando, né? Ah, eu estou muito alegre, estou passando por um momento de tristeza, estou passando por um momento de solidão, terminei um relacionamento afetivo, estamos nesse estado. Aí a gente vai em busca de uma mensagem literária da doutrina, né? Uma mensagem de consolo. E aí você vai, busca na doutrina espírita, você começa a os espíritos começam
a mostrar ali uma palavra de consolo, começam a dissertar, e no final eles são muito enfáticos em dizer: segue trabalhando e confiando, servindo a si e ao próximo. Isso, assim, óbvio, eu estou falando com as minhas palavras, mas de modo geral os espíritos deixam muito claro essa importância da gente trabalhar, né? Independente do que estejamos vivenciando no momento. É muito curioso, porque nesse processo de pandemia que a gente viveu durante todos esses meses, eu propriamente me questionei isso, particularmente contando uma experiência pessoal para vocês, né? Porque a gente vivenciando esse processo de confinamento, nós aqui exemplificando com as nossas responsabilidades espíritas, mas eu que estou acostumado a ir para a rua, né, ao meu contato com o CVV, a realizar outros tipos de trabalho, eu comecei a me questionar: mas meu Deus, será que eu estou fazendo alguma coisa, né? Será que não está pouco o que eu estou fazendo? Mas eu já tinha minhas responsabilidades espíritas, então era um momento, né, durante essa pandemia, que eu também fui questionado por isso, era um momento que talvez o nosso maior trabalho seria em nós mesmos, né? E ainda está sendo porque a gente ainda está vivenciando, né? Então a gente precisou reformular muita coisa, né? A gente precisou fazer essa introspecção para avaliar de fato nesse momento o que que eu fiz até aqui, né? Que vai sair diferente depois disso tudo que a gente está vivenciando. Então, nesse processo de pandemia, onde muitas pessoas ficaram desempregadas, né? Muitas pessoas ficaram impossibilitadas de sair de casa, eu me peguei questionando isso, né? Meu Deus, mas será que a mensagem dos espíritos, de fato, quando se trata de trabalho, é só esse trabalho profissional? E é claro que não, porque é muito mais o trabalho ao próximo e a si do que esse trabalho profissional de fato que a vida nos concede, né? Eu acho que eles são muito enfáticos em mostrar essa possibilidade, porque na medida que tem um ditado muito conhecido, né, na nossa cultura, que a mente vazia é a oficina dos obsessores, entre aspas, né? Isso é a maior realidade do mundo, né? Acho que todo mundo tem experiências próprias. Na medida que a gente se mantém estagnado durante muito tempo, né? A gente começa a dar acesso a vibrações menores, né, a pensamentos não tão elevados, e a gente começa a entrar num processo difícil de sair. E na medida que a gente se movimenta, coloca o nosso espírito em movimento, coloca o nosso corpo em movimento, a gente começa a ter acesso à potencialidade do nosso eu e acesso propriamente ao que a espiritualidade quer de nós, né, nessa interlocução que existe entre nós e o plano espiritual. Então, acho muito importante a gente entender que, primeiro, a gente pode trabalhar dentro da gente. Existe trabalho mais difícil que a reforma íntima? Eu acho que é o trabalho mais difícil da nossa vida, é a reforma íntima, né? Então, primeiro a gente tem que trabalhar, começar por nós, né? Fazendo esse trabalho interno, tratando essas deficiências que a gente traz do passado que precisam ser tratados, né? Segundo, e não menos importante, né? Esse trabalho ao próximo, que a gente sabe dentro da doutrina espírita a importância que isso tem, e óbvio, o nosso trabalho profissional também, que tem uma função muito importante na sociedade. A gente precisa também se entregar e ir à procura dele, né? Os espíritos não deixam claro que é só a caridade, né? É essa junção de coisas que colocam o nosso corpo em movimento sempre a trabalhar, né? O legal aqui, ó, o Jorge comentou, né, que a gente consegue trabalhar deitado até mesmo numa cama, adoentado. O Gustavo colocou aqui justamente que porque parando para pensar, nossos exemplos e ensinamentos já estão aí. Basta a gente procurar saber usar. Esse exemplo do Chico, ter só aquela obra e ainda assim usá-la por saber da importância, nos leva a refletir sobre o que estamos fazendo com o conhecimento que aqui a gente adquire. O Ito colocou, né? Pregue o evangelho em todo o tempo. Se precisar, use palavras. Francisco de Assis. Então, assim, a gente Agora, percebe muita coisa, né, dentro disso, dentro de uma lição tão simples. A gente consegue extrair tanta reflexão que é incrível, gente. O Ronan colocou ainda, né? Pandemia também é um chamado.
Ô, Laura, Diga, você ia falar agora alguma coisa? respondendo o Ronan, totalmente. O chamado ao trabalho, né, Ronan? Como eu acabei de falar um pouquinho antes, né? Principalmente esse trabalho íntimo de reavaliação da gente ter que mudar muita coisa. Agora, pensando, voltando no tema do trabalho voluntário, estamos aqui falando, né? Você tem o seu público, com certeza a maioria jovem. Existe um número que mostra, agora eu não vou me lembrar a fonte exata, não lembro se é o IBGE, depois eu posso confirmar. Esse número diz que 3 em cada 10 jovens, não sei se de 15 a 29 anos, eu posso confirmar isso depois, já exerceram ou exercem trabalho voluntário. E é muito pouco. É muito pouco que 3 em cada 10 jovens já tenham exercido. Porque a gente precisa entender que É. nenhuma sociedade consegue resolver todos os seus problemas sociais unicamente depositando essa responsabilidade ao governo, né? Então, se a gente for ver qualquer país que já está mais desenvolvido que o nosso, países mais exemplificados nesse quesito, existe uma dedicação ao trabalho voluntariado muito grande, né? Então a gente precisa trazer também esse senso de voluntariado. Vamos procurar, há tantas possibilidades e causas, né, que estão necessitadas, como a gente falou no início, que é quase impossível a gente não se identificar com nenhuma. A gente tem uma identificação com Sim, alguma, né? E oportunidade de trabalho tem agora. Basta que a gente queira se dedicar, né? Porque o trabalho voluntário é um trabalho como qualquer outro. Por exemplo, lá no CVV, muita gente entra achando que eu vou ficar no telefone, vou fazer uns atendimentos e pronto, acabou. Não. As pessoas entram, vou fazer a caridade e tá bom. E olha, no primeiro mês elas desistem. Porque percebe que é algo duro, percebe que precisa-se uma dedicação, né? Que há um processo de dedicação não só ao próximo, mas a si também, de estudo, de autoconhecimento, de precisar estar progredindo internamente dentro da instituição o tempo inteiro. Isso requer tempo, né? E as pessoas muitas vezes desistem, porque acham que a caridade é simplesmente, né, um simples ato de doação momentânea e acabou. Não, é constante, sabe? E eu acho muito importante a gente ter essa dimensão de que a gente precisa se vincular, né? Muitas vezes a gente, claro, a gente se depara com momentos da vida que a gente se encontra impossibilitado de tempo, né? Mas olha, pela experiência própria, eu percebi que tempo livre para trabalho voluntário a gente nunca vai ter. A gente vai ter que dar jeito de arrumar, vai ter que dar um jeito de arrumar um tempo, né? Porque senão a gente vai sempre colocando outras prioridades em cima, vamos fazer isso, isso, aquilo. Agora, na medida que você dá um jeito, na medida que você define um horário que seja... Olha, Laura, quando tinha plantão no CVV, que eu fazia de 11 da noite, saía às 4 da manhã, né? Porque lá a gente faz em plantões de 3 ou 4 horas, eu fazia dobrado. Eu saía às 4 da manhã e 5 horas eu tinha que ir trabalhar. E era a única possibilidade que eu tinha de fazer o meu plantão. E assim, até dentro de casa o meu pai não me apoiava de fazer isso. Porque eu tinha que dirigir, tinha que trabalhar, pegar a estrada de 150 quilômetros, e ele não entendia por que eu fazia isso. Sabe? Mas era a única possibilidade que eu tinha de exercer o trabalho voluntário, de fazer o meu plantão de CVV. E olha, Laura, era difícil, era trabalhoso, mas em momento nenhum eu me arrependi de fazer isso, sabe? Então a gente, para realizar um trabalho ao próximo, a gente precisa se abdicar de si também. Não tem jeito, sabe? eu acho lindo demais os relatos, principalmente, né, dos trabalhadores voluntários. A importância que se torna para ele em primeiro lugar. E eu até comentei já isso em outra live, de o quão importante, primeiramente, é para nós, para depois tornar com uma importância muito maior perante ao outro. A Livânia colocou, né? O que tem gente precisando de ajuda, não podemos nem imaginar. A Carla colocou justamente se doar. O Jorge colocou aqui, a gente precisa lembrar qual o primeiro trabalho de André Luiz no nosso lar. É um ótimo exemplo. Ele chegou achando que iria ser médico, né, também no plano espiritual, até que ele começou lá limpando mesmo, aonde todo mundo que estava chegando no nosso lar estava. Então, assim, foi uma Esse é decepção um para ele ponto, inicialmente? Foi. Mas esse é um ele ponto muito continuou, né, importante, Laura. Patrick, trabalhando.
Esse é um ponto muito importante, porque tem isso também. Às vezes a gente se coloca num pedestal de que eu vou entrar num trabalho e eu vou querer já ocupar as responsabilidades mais altas, ou eu vou começar a fazer uma divulgação da doutrina espírita e eu quero participar de todas as lives, eu quero participar de todos os programas. Não é assim, né? A gente precisa ter humildade para saber ir caminhando e ir recebendo aquilo que a espiritualidade vai nos direcionando, né? Com calma e humildade. Olha o exemplo do Chico que ele nos deu nessa passagem que a Laura trouxe para a gente hoje, né? Ao entrar no trabalho voluntário, a gente precisa ter humildade, né? Sabendo que, por exemplo, principalmente num trabalho espírita, o que a gente faz é a divulgação do Cristo, né? A propagação da doutrina, que é a nossa maior responsabilidade, como o Emmanuel nos diz, que a maior caridade que a gente pode fazer à doutrina espírita é divulgá-la, né? Então, às vezes, a gente entra também nesse movimento de disputa dentro da doutrina espírita, de querer falar mais que um, de querer falar mais que o outro. Na medida que estamos aqui humildemente contribuindo, né? É aquele clichê também, porque se uma pessoa for atingida pelas nossas palavras, eu tenho certeza que muitas são atingidas com o trabalho que a Laura realiza no Mundo Jovem Espírita, já terá valido a pena, né? E é isso que importa acima de tudo. Não, claro que a gente precisa ser reconhecido também, né, Laura? A gente gosta de quando o nosso trabalho é reconhecido, um trabalho bem feito precisa ser reconhecido, mas é o trabalho em si, né? Não a gente propriamente. E isso é extremamente importante, ter essa noção, essa consciência que o Patrick ressaltou. O Gustavo colocou que acha super importante ressaltar também que nem toda casa dá uma oportunidade ao jovem e percebe que cada vez mais o engajamento do jovem dentro das casas e dos trabalhos, claro, não se limitando só à casa, acha que muitos jovens ainda estão fazendo como só uma ajuda a inspirar o outro. Não tem um trabalho realmente fixo, né, de dentro da casa espírita ou fora mesmo. Eu achei muito legal porque atualmente a gente percebe que está surgindo muitas ONGs, muitos grupos de voluntários para ajudar, seja entregando uma sopa, seja arrecadando alimentos para levar a alguma instituição que necessita. Então, assim, fora da doutrina espírita, que não tenha uma religião específica, mas que todos estão em prol do mesmo objetivo. E isso é o melhor, porque a gente está conseguindo ver uma evolução na humanidade sem necessariamente ser apenas em gerações futuras que ainda estão chegando, porque eu havia comentado até em outra live também referente a isso, que a minha geração pode não ter ainda tido aquele despertar. A gente começou a ter esse despertar, essa visão, para que a gente possa caminhar deixando um espaço muito acessível para as gerações que vêm no futuro. Mas que, ao mesmo tempo, temos que lembrar que outras gerações que já passaram também trilharam esse caminho, trabalhando. Porque, assim, o que seria do jovem de hoje, né, seja eu, Patrick, sem pessoas que já vieram antes de nós, levando a importância desse trabalho voluntário? A gente pensa que é algo, assim, remotamente novo, ter ONG, ter trabalhos voluntários, seja dentro da casa espírita, fora da casa espírita, mas a gente percebe, por exemplo, com toda a trajetória histórica do mundo como um todo, que de quando? Vou botar assim, desde Jesus já existia esse trabalho voluntário. Os apóstolos eram trabalhadores, servidores, por exemplo, da última hora, trabalhadores ali que estavam na seara do Cristo por amor, né? Não estavam procurando, muitas vezes, ser reconhecido, como o Patrick bem trouxe, ou até mesmo se fazer importante, mais importante do que a mensagem que eles estavam passando.
aqui, ó, nos comentários, que o Ronan colocou, tem que ter um coração muito nobre, como o seu, ó. Livânia colocou, precisamos dar oportunidade aos jovens, Aloísio. Trabalho é toda ocupação útil. A Maristela colocou aqui, né? O trabalho voluntário, seja qual for, é uma ótima oportunidade de crescimento espiritual. O Eu Espírita, né, que é o João, colocou aqui, precisamos sempre lembrar que estamos divulgando a doutrina e não sendo... Peraí, que foi embora aqui. E não sendo um novo codificador. O Roberto Dalla colocou, nada justifica o ócio. Trabalho existe em todos os lugares de tamanho. Toda vez eu estou descendo aqui esses comentários. Todos os lugares do tamanho que cada um precisa. É preciso ter a humildade e entender que para crescer tem que sair do ócio. E ainda tem aqui, gente, um monte de comentário que a gente não vai dar para ler tudo, né? Mas a gente vai estar tentando ler aqui o máximo que der. Livânia colocou, agora, humildade sempre, ser luz sempre. Diz, Patrick. Sim. Esse ponto aí que trouxeram aí da juventude, do trabalho no movimento espírita, de haver espaço, vamos ter certeza que também é uma coisa que pós-pandemia vai mudar muito, né? Porque a gente está vendo o protagonismo que os jovens estão assumindo aqui nas redes sociais. Então, como que esse jovem que está aqui nas redes sociais, propagando a doutrina com muita responsabilidade, fazendo parte de programas, recebendo convites, como que esse jovem vai ficar inerte dentro da instituição espírita? Não tem mais como, né? Simplesmente, se a casa espírita não aproveitar esse jovem, ele vai se desvincular da casa e vai procurar outro caminho, outra instituição que o aproveite, né? Porque você está vendo a quantidade de jovens falando com muita propriedade sobre o assunto, com muita responsabilidade, com a responsabilidade que é preciso para se falar sobre a doutrina e com o cuidado necessário. Então, acho que nesse pós-pandemia, eu acho que vai haver uma reformulação, né, sobre isso. Acho que vai ter um engajamento maior dos jovens dentro, propriamente, da instituição, dos eventos espíritas também, para que, de fato, né, dentro do movimento espírita aconteça esse engajamento maior de jovens. Que já a gente sabe que temos pessoas aí percussores no caminho, como a Carol do Meninos, o Júlio, a Ana Tavalera, que são pessoas que já estão aí no movimento espírita há um tempo, dando um pouco espaço a essa voz da juventude, né? Mas eu acho que a tendência de fato é cada vez mais aumentar, porque tem muita gente expondo a doutrina aqui nas redes sociais com responsabilidade. Eu tenho certeza que desse pós-pandemia a gente vai levar isso para os eventos, vai levar isso para as instituições espíritas. É claro, com essa conjunção com a experiência, como você exemplificou, né, Laura? A gente precisa das pessoas mais velhas, essas pessoas mais velhas não, mais experientes, vamos colocar assim, né? Que vivenciaram esse início da doutrina, participaram por situações, por desafios que nós não temos, então a gente precisa conjugar, né, a experiência com a juventude, de modo que a gente consiga ter essa linguagem comum para exercer um trabalho mais assíduo na doutrina, né? E é interessante estar lembrando que seja qual for a nossa profissão pessoal, a nossa profissão mais voltada para o campo material, nós conseguimos ajudar. Seja, como o Patrick comentou, e a gente sempre lembra disso, dentro da casa espírita ou fora da casa espírita, nós conseguimos também ajudar através da nossa própria profissão. Emmanuel bem traz, né, uma mensagem do livro Seara dos Médiuns, que ele lembra desse ponto que, seja qual for a nossa profissão, nós somos constantemente, né, convidados a enobrecê-la, com o selo justamente da nossa fé, moldada nos valores humanos. Portanto, na responsabilidade espírita, toda ação no bem precisa ultrapassar o dever para que o ato de servir se converta em completo amor. E quando a gente fala de amor, nós estamos falando de um amor realmente sublime.
né, Patrick? Principalmente quando estamos servindo ao nosso próximo e, consecutivamente, a nós mesmos. Porque quando a gente está lá fazendo o nosso trabalho voluntário, principalmente, o primeiro ali a estar precisando daquilo realmente somos nós. Nós ajudamos ao outro, mas o primeiro mesmo a ser ajudado somos nós mesmos. Nós costumamos dizer que sempre é perante ao outro, né? Abrir uma mensagem é para o outro. Viu um vídeo, lembrou do outro. Então, nós temos que trazer mais para dentro de nós. E perceber que o primeiro a precisar daquele trabalho somos nós. Não estamos fazendo, muitas vezes, não estou, no caso, dizendo que nós temos que fazer para enaltecer quem eu sou, algo do tipo, mas sim em questão espiritual mesmo, moral nossa, que é algo extremamente importante. Como a gente viu na mensagem, o Chico, ele traz sempre, em todas as suas falas, em todos os seus atos, uma humanização diferenciada. E entende até que ponto ele vai realmente conseguir ajudar, o que ele pode fazer. Ele tem uma percepção, um olhar diferenciado quando ele tem o trabalho em plena execução. E que é incrível isso. Um dia chegar, a gente principalmente, que ainda está galgando essa caminhada, né? Chegar como o Chico, que ele já tem uma convicção do que precisa naquele momento. E quanto tempo não foi para que ele compreendesse que em determinadas horas era aquilo exatamente que ele precisava fazer. Se fosse eu ficaria um pouco perdida e ia dizer, meu Deus, qual é o livro que eu vou precisar indicar para essa pessoa? Não, peraí, vamos pensar aqui, quais são os livros, as possibilidades, porque como o Patrick ressaltou, hoje em dia nós temos uma vasta literatura espírita, principalmente. Antigamente, o Chico mesmo remete que era o único livro lá de mensagens de entes, né, familiares e tudo mais. Hoje em dia, a gente ia parar para ficar pensando qual livro poderia se adequar mais àquela situação e tudo mais. Então, assim, é maravilhoso a gente poder ver esses pequenos detalhes e que muitas vezes a gente nem está com esse olhar diferenciado. E aí a gente começa a ter esse olhar dentro de nossas próprias ações, dentro dos nossos próprios posicionamentos, da interação com o nosso próximo. Porque quando a gente fala de tudo isso, nós estamos falando de um trabalho, de um servir, sermos obreiros do Senhor, não necessariamente dentro da casa espírita, como foi dito. O Patrick, por exemplo, tem um trabalho no CVV com essa parte do voluntário. Tem também uma questão tão simples, gente, que a pandemia trouxe, que eu, inclusive, já ressaltei em algumas lives, que é o nosso trabalho, né, o sermos voluntários através mesmo de nosso amigo não está muito bem, eu me predisponho a te escutar, eu me predisponho a conversar um pouco com você, entender o teu lado, sem julgar, sem estar passando por nada disso. Eu já tive momentos, e principalmente, eu acho que muitos jovens, muitas pessoas, seja jovem, criança, adulto, já tiveram momentos dentro da pandemia que ficaram sem saber exatamente o que fazer. Tiveram um dia que a tristeza foi muito maior do que a alegria. A ansiedade foi muito maior do que a prontificação para trabalhar. E tá tudo bem, tá tudo bem. Nós vamos ter pessoas aos nossos lados que vão conseguir auxiliar naquele momento. Eu tive um dia que eu fiquei muito triste, muito ansiosa perante tudo que estava acontecendo. A primeira pessoa que eu mandei mensagem foi pro Patrick. Não me pergunta por que exatamente, mas foi assim, manda mensagem pro Patrick, mandei uns 30 áudios lá pro Patrick, não sei como ele teve a paciência de ouvir tudo.
que é outra coisa que o voluntário precisa ter, né? É paciência para poder executar o teu trabalho da melhor forma possível. E assim, depois a gente falou por ligação, ele conversou comigo, mas o trabalho, o voluntário, não necessariamente precisa estar em uma ONG, precisa estar dentro do centro espírita, até porque, por exemplo, dentro dessa pandemia, todas essas questões foram sendo diminuídas, porque não podíamos ter essa interação, não podíamos, né, ter o aglomeramento. Então, assim, nós temos que procurar outros meios de exercer, sermos esse voluntário do Cristo a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer situação que a gente possa encontrar. Estando no Setembro Amarelo, Laura, você falou algo muito importante, né? Acho que vale a pena a gente alertar todos que estão assistindo e quem está assistindo propagar isso também, porque um dos maiores trabalhos que a gente pode fazer hoje em relação à prevenção do suicídio, por exemplo, é aprender a escutar e aprender a acolher quem está ao nosso redor, né? Estar sensível e perceptível aos sentimentos de quem está convivenciando com a gente, né? Então, na medida que a gente fica sensível a isso, na medida que a gente consegue mostrar para a pessoa, olha, eu estou aqui do seu lado, né? Independente do que você esteja passando, eu estou com você. Na medida que a gente faz isso, a situação entra em outro patamar, né? E isso é uma baita caridade. É um baita de um ato de prevenção ao suicídio. Acolher quem está ao nosso redor, né? Então, acho que dentro desse mês aqui vale a gente alertar que, se tratando de prevenção ao suicídio, dentro das nossas responsabilidades pessoais, uma das primeiras coisas que a gente pode fazer em termos de terapêutica é acolher quem está ao nosso redor. E a gente está fazendo isso, né? Vamos fazer essa autoavaliação hoje aos amigos que estão assistindo. Será que eu estou acolhendo e escutando eficientemente, sem apontar dedos, sem fazer críticas, sem fazer julgamentos, aqueles que estão ao meu redor e que querem conversar comigo, que confiam em mim para conversar? Nossos filhos, nossos familiares, amigos profissionais, o que quer que seja, né? Que nós estejamos sensíveis a isso, porque, se tratando de prevenção do suicídio, imediatamente o que a gente pode fazer é oferecer essa escuta eficiente, esse processo de acolhimento. Manhã bem lembrou aqui que até mesmo na qualificação de evangelização espírita, nós, como evangelizadores, somos sempre lembrados a termos o olhar sensível, o escutar sensível e o falar sensível. E isso serve para a nossa vida como um todo, não só como evangelizador. Nós podemos ter isso no nosso dia a dia, levar isso realmente, né, para o nosso dia a dia. Amália Lins, que é minha avó maravilhosa, está por aqui, ela colocou: muito boa a live, jovens esclarecidos e com vasto conhecimento. O Gustavo colocou a importância de ser colo, né? E saber pedir ajuda também. E é muito interessante isso que ele trouxe, porque muitas vezes nós só queremos ajudar ao próximo, mas quando nós estamos passando por algum momento, nós não temos essa coragem ou até mesmo esse impulso de pedir essa ajuda, pedir esse colo. E é extremamente importante nós termos também essa ciência de que um doente não consegue ajudar um outro doente. Nós precisamos estar sadios e, quando necessário, sim, pedir ajuda ao outro, pedir justamente esse colo que ele bem lembrou. Ô, Laura, eu tenho falado muito isso nas palestras que eu tenho feito nesse Setembro Amarelo, nessas lives e programas que eu tenho feito, porque eu me coloco nessa posição de falar sobre prevenção do suicídio, né? E a primeira coisa que eu tenho falado é, gente, eu estou aqui falando, né? Explicando métodos que eu aprendi no processo de estudo, falando sobre as minuciosidades em torno da prevenção do suicídio, mas vocês precisam ter o tempo inteiro. Então, quando eu estou lá exercendo o meu trabalho de plantão no CVV, eu estou ali trazendo inúmeros recursos para mim mesmo, né? E por quê? Vamos pensar, por que os espíritos são enfáticos de dizer que o melhor caminho para a gente passar por todas as situações da vida, independente do que nós estejamos vivenciando, é o trabalho?
É porque a gente vai ter recursos de exercendo essa caridade, exercendo esse tipo de trabalho ao próximo, né? Então que a gente esteja sensível a isso. Não existe, só porque estamos aqui na condição de trazer uma série de conhecimentos, não existe esse pedestal de que estamos acima, né? Tá todo mundo nivelado, todo mundo precisa de ajuda, então na medida que a gente está ajudando o outro, a gente se ajuda porque é um espelho, né? Um espelho, é uma via de mão dupla. No CVV eu lá escutando, mas vai chegar uma hora que eu vou precisar falar também. Então eu vou querer uma escuta eficiente, percebe? Eu aprendi a escutar porque quando eu for falar, vou querer alguém que me escute direito, né? É uma via de mão dupla, é uma troca recíproca. Oi, Temos uma Patrick, tá me travada ouvindo aí? agora? Tô, voltamos lá. Deu uma travada aqui no final. Mas é exatamente tudo isso, né? E a gente tem que sempre relembrar que um dos maiores voluntários que já existiu e que nós temos que ter como meta, né, a ser alcançada, vamos colocar assim, foi justamente Jesus. E ele pede para que a gente tenha uma abnegação e uma compreensão maior para com o nosso próximo. E isso deveria já ser algo que nós colocamos no nosso dia a dia com a maior facilidade. E infelizmente ainda não é. Mas graças a Deus que estamos caminhando eu acho que até em passos um pouco mais rápidos do que o esperado, para que a gente consiga compreender a importância de servir não só a nós mesmos, como até mesmo ao outro. Porque, como a gente vê, Jesus já naquela época, quantas vezes ele lavou os pés do, quando ele adentrava a casa das pessoas, ele lavava os pés das pessoas. Ele servia as pessoas. E nós não temos que encarar o servir como algo degradante, por exemplo, porque eu tenho uma estatura, né? Eu tenho um status muito elevado e tudo mais. Não. O servir, como a gente disse, muitas vezes é tão necessário, principalmente para não só a moral, mas até mesmo para o nosso intelectual, a gente compreender cada vez mais isso. E pelo caminhar aqui, né, da hora, que faltam 5 para as 10, nós vamos começar aí com as finalizações, com as considerações finais do Patrick, para que a gente possa fazer a leitura final, que é uma frase deixada também por Chico. E aí depois a gente ainda vê aí se dá para conversar alguma coisa ou se o Instagram já coloca o tempo limite da gente. Pode ir, Patrick. Ô Laura, eu acho que assim, eu recebi uma ligação uma vez do CVV de uma pessoa que estava passando por um processo muito delicado, né? Ela estava num desespero muito profundo, a gente ficou um tempo na ligação e ao final da ligação ela falou para mim assim: olha, Patrick, muito obrigado por você ter conversado comigo hoje, porque se não fosse você, eu teria desistido de tudo. Na medida que eu escutei isso, no dia que eu escutei isso no CVV, todos os anos de trabalho que eu realizei no CVV fizeram valer a pena, né? Então é esse o ponto que eu quero trazer para a gente, né? Se uma só pessoa for tocada, tenho alguns amigos assistindo aqui que estão fazendo esse trabalho de divulgação da doutrina. Se uma só pessoa for tocada, a gente já vai ter valido a pena. E isso não é clichê, sabe? Não é, a gente não fala isso da boca para fora porque a gente sente isso intimamente, né? Quando uma pessoa diz isso para você, olha, obrigado, você salvou minha vida. Poxa, o que mais eu posso querer além disso, gente? O que mais eu posso querer além disso? Eu tenho certeza que todos nós que temos páginas espíritas aqui nas redes sociais vivenciamos um pouco disso, das pessoas que nos procuram em busca de ajuda. Então que nós tenhamos essa humildade que o Chico trouxe para que a gente não entre em confronto, né, nesse meio de propagação da doutrina, ao saber que quem tem que ficar nos painéis, quem tem que ficar
sendo divulgado o tempo inteiro é o trabalho, não propriamente nós. Nós somos meros instrumentos aqui nesse momento, né? Então, que nós tenhamos essa sensibilidade de perceber que nós podemos fazer alguma coisa propriamente fora do movimento espírita. Nós temos muitas causas a qual podemos nos vincular, né? Sabendo que muitas vezes também dentro da casa espírita a gente precisa ajudar e contribuir muito, que há muitas necessidades, mas que o importante de fato é a gente se colocar em movimento, sabendo que o caminho para essa felicidade que ainda está um pouco distante para a gente é a caridade. A gente cansa de ler isso na literatura espírita, em todos os livros e aspectos literários que temos, né? Então que a gente coloque isso em prática, né? A gente busca ajudar o próximo, que nesse setembro a gente procura estudar um pouco sobre a prevenção do suicídio, sobre as pessoas que estão sofrendo em silêncio, por não ter a oportunidade simplesmente de conversar com alguém que as escute eficientemente, de modo que consigamos colocar em prática essa prevenção do suicídio o ano inteiro. Patrick, eu só tenho a agradecer a você por ter aceito o convite e por termos conversado um pouco sobre esse tema maravilhoso e trazendo, né, um olhar diferente justamente do teu próprio trabalho de voluntário. Então, isso é muito importante, trazer essa experiência. O pessoal aqui está colocando um monte de mensagem, agradecendo, também falando o quanto foi importante. Opa! Tá me ouvindo? Do nada pausou aqui meu vídeo, não sei porquê. Tô ouvindo, Deve ser o o Instagram, dizendo que já tá na hora. Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo, Laurinha, pode seguir, tô ouvindo. Gente. Ó, no final, não é possível isso. Justo no final. Voltou agora, voltou. Voltou. Então, assim, eu só tenho a agradecer, Patrícia, você por ter aceito o convite, por trazer esse outro olhar que foi a sua própria experiência como voluntário. E pelo que eu vi, a galera gostou bastante aqui da nossa live. Então, assim, que a gente possa depois fazer mais lives, tá certo? Lembrando a todo mundo que todos os dias, 9 horas da manhã, eu estarei aqui no Mundo Jovem Espírita, lendo um pouco mais e comentando, trazendo reflexões do livro Encontros com Chico. E que sábado agora, 4 horas da tarde, o Patrick estará comigo novamente, só que dessa vez eu irei apenas ouvi-lo, que ele irá ministrar aula lá da juventude da gente no sábado agora, tá certo? Dia 19. Então, quem quiser participar, quiser o link também através do Meet, pode mandar uma mensagem aqui no direct, que a gente encaminha o link para vocês da aula para participarem. Então, assim, vai ser um trabalho maravilhoso, falando também um pouco mais sobre o próprio Setembro Amarelo, né? Toda essa questão dentro da doutrina espírita, então será muito interessante o tema do Patrick para o sábado. E teremos também no sábado o Felipe. O Felipe, ele estará conosco com a parte de arte, ele irá cantar e encantar todo mundo, né? Que o Felipe canta muito bem, toca muito bem. Então, assim, gente, eu só queria agradecer novamente a todo mundo que esteve aqui conosco. Lembrar que essa live fica salva aqui no Instagram e também ficará disponível através do YouTube. Então, quando tiver salva, compartilha para os seus amigos, compartilha no Story, lembra de alguém que está precisando ouvir um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, tá certo? Curte, comenta. Então, assim, nós só temos a agradecer novamente por vocês que estiveram aqui, pelo Patrick que aceitou aí esse desafio de estar aqui conosco, conversando um pouquinho. Obrigado, querido. Obrigado então, pelo gente, convite. um Você beijo. É uma amiga querida. Pode viu? dizer, É um prazer Patrick. para mim estar aqui.
Tô te elogiando aqui, falando que você é uma amiga querida e é sempre um prazer estar com você em todas as atividades, viu? Conte comigo sempre. Obrigado a todos aí que acompanharam a nossa live. Um beijo, gente. Uma ótima quinta-feira e amanhã temos mais um encontro com o Chico. Tá certo? Um beijo, Patrick. Bom dia e boa quinta para você também. Cheiro, gente.